Olá, pessoal. Me chamo Valdo, sou professor do IFRN. Eu vou apresentar brevemente aqui para vocês o capítulo 6 do curso IT Essentials. Ele se refere à rede aplicada. Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai entender um pouco como é que a gente configura um endereçamento IPv4 ou V6 automática ou manualmente, né? Em celulares, em computadores. Vai entender o que é um endereço IP, seja o IPv4 ou V6. Vai entender o que é o endereço MAC, né? Qual é a relação dele com os dispositivos. Vai falar um pouquinho de firewall, um pouquinho de como configurar uma rede local pequena, do tipo que a gente tem em casa, um escritório, né? Vai falar um pouquinho de configuração de dispositivos IoT e um pouco de resolução de problemas de redes, tanto rede cabeada quanto rede sem fio, certo? Então é um capítulo bem amplo, mas que dá uma base bem interessante, certo? Então, assim, os dispositivos que nos permitem conexão com a rede, né? Esses dispositivos, eles normalmente, eles têm um endereço que vem gravado no próprio dispositivo, certo? É único para cada dispositivo. É o que a gente chama de endereço MAC, ou endereço MAC. No material tem um vídeo explicando detalhadamente o endereço MAC, como é que ele é formado, né? Uma parte do endereço ele é formado pelo identificador único do fabricante, e uma parte é que identifica unicamente aquele dispositivo. Enfim, a gente chama também o endereço MAC de endereço físico. Por quê? Porque ele vem gravado no próprio equipamento, né? No firmware do equipamento. E aí tem um outro vídeo no material que fala sobre endereçamento IPv4. O endereçamento IP, ele já é um endereçamento lógico. Ele é um endereçamento que a gente atribui via software a um computador, a um celular, a algum dispositivo de rede. E o dispositivo IPv4, o endereço IPv4, ele também é um endereço único na sua rede, né? E é o que permite, de fato, a comunicação através de outras redes ou através da internet, certo? Existem diferenças de representação, né? Enquanto o endereço MAC ele é representado em hexadecimal, o endereçamento IPv4 a gente costuma representá-lo em decimal, então um número do tipo 192.168.10.10, né? Por aí vai. Então tem um vídeo no material detalhando, vale a pena dar uma olhada. E tem um outro vídeo que detalha o endereçamento IPv6. O que é o endereçamento IPv6? É a evolução do endereçamento IPv4. Depois de muitos anos do início da internet, a gente desenvolveu um novo protocolo que corrige as falhas históricas, né, detectadas no endereçamento IPv4. Ele já é um tipo de endereço lógico que consegue endereçar muitos computadores, muitas redes, né, de uma vez. Permite, enfim, vale a pena ver o vídeo, ele permite a correção de diversas falhas estruturais do endereçamento IPv4, certo? Bom, então vamos primeiro tentar diferenciar o endereço MAC do endereço IP. Né? Por que a gente precisa dos dois? Na pilha de protocolos TCP/IP, que é a base que a gente usa hoje para a internet, a gente precisa utilizar os dois porque eles têm objetivos diferentes, apesar de ambos servirem para endereçamento, né, do dispositivo. Nesse canto superior, vocês podem ver que a gente tem endereços MAC sendo mostrados. Essa é a cara do endereço MAC. Ele normalmente é apresentado em hexadecimal, e aí tem 48 bits, e é alguma coisa do tipo 00-50-56, né? Lembrando que hexadecimal são caracteres que vão do zero até o F. Então você não vai ver o endereço MAC aqui com um X, alguma coisa nesse sentido, certo? Só vão ser números 0 a 9 e letras de A até o F, certo? Então podem ter vários formatos de representação, com tracinho, com dois pontos, né? Separando em grupos de quatro. Mas no fundo, essa é a cara do endereço MAC. Já o endereço IP, ele tem essa cara aqui, o IPv4, né? Ele tem 32 bits. E aí, normalmente, é alguma coisa do tipo 92.168.208 ou 210.10.4. Normalmente, a gente agrupa em quatro grupos de números decimais, né? Aqui, cada grupo desse podendo ir de 0 até 255, a princípio, né? Esse é o endereçamento IPv4. Aí a gente tem aquela evolução do IPv4, que é o endereçamento IPv6, que ele já tem essa carinha aqui, ó, no final da imagem. 2001, 0DB8, café, 0200, né? Por aí vai. Percebem que é um endereço aí de 128 bits, então consegue endereçar muita coisa. Um dos motivos para o IPv6 ter surgido é justamente porque o IPv4 se esgotou, né? A gente não tem mais endereço do IPv4 em determinadas faixas de endereço,
para poder utilizar, certo? Então, o endereçamento IPv6, uma das melhorias foi justamente ele conseguir endereçar muita coisa, certo? E aí, nesse sentido, são tantos números que aí a gente já não consegue, de forma útil para o ser humano, representar em decimal. A gente acaba representando em hexadecimal, o IPv6. Então, por isso que ele tem essa cara aqui, ó, 2001, DB8, né? Ele é representado assim como MAC, mas é o endereçamento IP, né? E aí no material tem uma analogia para a gente entender essa relação entre IP e MAC. A gente precisa dos dois na pilha de protocolo TCP/IP, certo? Por quê? Porque o endereço MAC ele vai servir para atribuir, para identificar unicamente a estação dentro de uma rede local. Mas a estação, o host, para se comunicar na rede, ele também vai precisar do endereço IP, certo? Então, a partir do endereço MAC, numa rede local, os hosts conseguem descobrir os endereços IP uns dos outros. Então, essencialmente, a gente acaba precisando dos dois de fato, certo? Quando se trata de rede Ethernet, né? Com IP. E aí, essa figurinha, ela exemplifica o que eu estava explicando. Você tem um computador aqui na rede local 1, um notebook, e tem um notebook na rede local 2. Percebam que ambos têm MACs diferentes, né? Ambos têm também endereços IPv4 diferentes, especialmente porque o endereçamento IPv4 ele tem que ser único na sua rede, certo? E aí, ambos têm endereços IPv6 diferentes. Então, aqui vocês já percebem que um computador ele pode ter um endereçamento IPv4 e pode ter um endereçamento IPv6 ao mesmo tempo, né? Então, o endereçamento MAC ele vai ser usado no escopo dessa rede local para conversar, por exemplo, com o roteador, aqui, que é o dispositivo que vai permitir com que os pacotes IP de uma rede cheguem em outra rede e vice-versa, né? Então, o MAC ele é utilizado nesse escopo local, enquanto o endereço IP ele é colocado no pacote para ir circulando até o destino, certo? Seja o IPv4 ou IPv6. Então, essa é a diferença essencial entre eles. E aí, como é que eu mostro esses endereços no meu computador? Lá no Windows, essa imagenzinha mostra um exemplo no Windows. No Windows, se você abrir o prompt de comando, o cmd, lá no menu iniciar, digita cmd, aí você pode usar esse comando, ipconfig espaço /o. Aqui você vai ver muitas coisas interessantes, como o nome do seu computador, do seu host, né? Você vai ver, ó, endereço físico, physical address, o MAC da placa de rede ou das placas de rede. É comum ter várias placas de rede no computador. Por quê? Porque tem a placa de rede sem fio, por exemplo. Vai ter a placa de rede cabeada, né, que pode ter. Pode ser que tenha mais de uma placa de rede cabeada. Existem também interfaces, placas de rede virtuais. Então aqui você vai olhar o conjunto, né, que se refere à interface que você quer. Por exemplo, esse adaptador de rede local Ethernet certamente é a placa de rede cabeada, né? E aí você tem o endereço MAC, aí tem o endereçamento IP v6 e o endereçamento IPv4. Tem aqui a máscara de subrede, o endereço do gateway, que é a interface do roteador na mesma rede, certo? E aí, ou seja, esse comando ele é bem útil. Então eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo agora. Quem estiver usando o Windows, utilize esse comando para ver o endereço MAC do seu computador, o endereço IPv6 se tiver e IPv4, que provavelmente terá, certo? Vale a pena fazer essa pausa para vocês saberem exatamente onde é que é, vocês verem essa questão de que há várias interfaces, né? Quem está no Linux ou Mac pode utilizar outros comandos. No Linux pode ser o comando IPA ou IP address. No Mac pode ser o comando ifconfig, certo? E vocês também conseguem fazer isso pela interface gráfica, né? Bom, então, para um computador, para um celular, ele ter um endereço IP, ele precisa que esse endereço IP, já que ele é lógico, né? Ele não vem no computador, não vem na placa de rede, alguém precisa colocar esse endereço IP lá, escrever, designar, digamos assim. E aí tem duas formas de um computador, de um celular, ele pegar o endereço IP. Ou alguém vai manualmente escrever, e aí tem essa abazinha da configuração da sua placa de rede. Você pode usar o item endereçamento IP estático e escrever o endereçamento IP desse computador e a máscara, né, o gate e outras configurações. Ou ainda você pode, que é o mais comum, deixar marcado aqui para obter automaticamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nessa rede existe uma figura de um dispositivo que tem o trabalho só de entregar endereços IP para quem entrar. Aí, assim como uma pessoa em uma boate, na porta da boate, ela fica entregando uma fichinha para cada pessoa que entra, ou um restaurante.
não é? Tem um dispositivo chamado servidor DHCP, que ele pode estar configurado com a lista dos endereços IP possíveis para essa rede para ir entregando, equipamento a equipamento, né? E então, assim, tem um item interessante para falar aqui, que o endereçamento IP ele é dividido em dois pedaços, seja o IPv4 ou o IPv6. Todo endereçamento IP ele tem uma parte do endereço que ele se refere à rede e uma parte que se refere ao host. Por que isso? Porque isso permite com que a gente possa, por exemplo, ter vários dispositivos que eles compartilham a mesma parte de rede, mas eles têm a parte de host diferente, né? É isso que permite o roteamento e o encaminhamento de pacotes de uma rede para outra rede e depois da rede de destino até o dispositivo. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, o endereçamento IP 192.168.208, por esse diagrama aqui, ó, os três primeiros bloquinhos eles são a rede. E o último bloquinho é o endereço de host. Então, esse host é 192.168.208. O host 192.168.209, por exemplo, ele faria parte da mesma rede. Ele tem o mesmo prefixo de rede, ou seja, a mesma parte de rede, mas a parte de host é diferente, né? 92.168.210, mesma coisa. O 192.168.200, ou seja, a parte de rede é igual, a parte de estação de host é diferente, certo? Então, essencialmente é isso. E aí é o ponto-chave. É por isso que existe uma configuraçãozinha que vocês precisam conhecer também, que é a da máscara de rede, certo? Quem define esse tamanho aqui, ó, o pedacinho que é da rede e o pedacinho que é do host, é justamente a máscara. Então, ó, uma máscara que tem 3 itens 255 aqui, ela está me dizendo que os três primeiros bloquinhos são para a rede. Se ela tivesse dois itens 255 aqui, por exemplo, 255, 255, 00, ela estava me dizendo que os dois primeiros itens são de rede, o resto é de host. Então, o objetivo da máscara é esse, é identificar qual é o pedacinho de rede, qual é o pedacinho de host, certo? Já o endereçamento IPv6, ele é bem mais... ele tem umas regrinhas a mais. Por quê? Porque ele já veio corrigindo falhas de IPv4, não é? E aí a gente tem... Ele acaba sendo muito grande, porque a gente precisa endereçar muita coisa. Precisa ter muitos endereços para não faltar novamente. Só que criaram algumas regras para a gente poder representar ele menor, na hora que a gente precisar. Então, assim, um endereçamento IPv6, observem que ele tem... cada caractere desse aqui é um hexadecimal. Então tem 4 bits aqui dentro, né? Então é um número bem grande se fosse em binário. Ele em hexadecimal ficou menor. Realmente, muito menor. Mas ainda assim ele está grande para a gente dizer por telefone, ou anotar, ou configurar manualmente algum equipamento, né? Então, assim, a gente pode utilizar endereços menores no IPv6, utilizando algumas dessas regrinhas, do tipo, eu posso suprimir zeros à esquerda. Olha só, esse 0 db8 eu posso escrever só db8. Pronto, é o único exemplo aqui que tem com zero. Eu posso também escolher algum grupo longo de zeros e trocar por dois pontos, dois pontos. Mas eu só posso fazer isso uma vez, né? Porque senão não teria como fazer digamos assim, desfazer esse processo, né? Não teria como voltar com o IP original, não saberia qual parte tem que tamanho. Então, olha só, esse endereço aqui que é FF02, tudo zero, até o 1 aqui, eu posso transformar ele em FF02, dois pontos, para substituir todos esses zeros, e posso omitir os zeros à esquerda e ficar só um no final, olha só. Eu poderia representar tranquilamente assim, FF02, dois pontos, 1. Então vocês percebem que o hexadecimal não é necessariamente mais difícil de lembrar, é até mais fácil, né? Aí eu já falei um pouquinho sobre isso, então, para a gente colocar um endereço IP num computador, a gente pode fazer isso manualmente, escrevendo IP, máscara, endereço do roteador, naquela rede, né? Seja para IPv4, seja para IPv6, né? Ou, que é mais comum, a gente atribui ao DHCP o papel de cuidar de entregar esses endereços para todo mundo, para a gente não ter que ficar configurando e reconfigurando toda vez que der algum problema. Aí, para usar o DHCP, o que normalmente já está habilitado nos dispositivos, é só marcar para obter endereço IP automaticamente. Existe um tipo, digamos assim, que os endereços IPv4 e endereço IPv6, eles têm tipos de endereços diferentes, certo? Um tipo que é citado nessa etapa do curso é o endereço de link local.
que é um endereço que ele é feito especificamente para comunicação no escopo local da rede. Ele não é preparado, ele não funciona para ser roteado para a internet. O que é que isso quer dizer? Um computador dentro da sua casa poderia conversar com um celular, um outro computador na sua casa, utilizando esse endereço IP local. Mas esse endereço IP, esse pacote com endereço IP local, ele não seria encaminhado pelo roteador para a internet. E ainda que o roteador encaminhasse, o próximo roteador descartaria esse pacote. Então, o objetivo desses endereços de link local é a comunicação apenas no escopo local, certo? E aí tem endereço de link local tanto para IPv6 quanto para IPv4, certo? Tem endereços que só funcionam dentro da sua rede. Em geral, os endereços IPv4 que a gente usa são nesse formato, nesse tipo. Eles só funcionam na rede local. E aí a gente tem um endereço público só que fica na ponta do roteador, aquele roteador no modem do provedor de serviço em casa, né? Ou no roteador que, que a gente tem em casa. Então a gente tem um endereço público apenas, porque tem pouco IPv4, lembra? E aí a gente tem muitos endereços privados e o roteador ele tem uma capacidade de fazer essa tradução. Ele troca o endereço privado para público e depois troca a resposta para o endereço privado que fez a solicitação, certo? Então, assim, tanto para IPv6 quanto para IPv4, a gente tem a figura do endereço de link local, certo? Tem um packet tracer que é recomendado fazer, que é esse que ele ajuda você a configurar os computadores para usar DHCP, né? Configura endereçamento IP estático. Aí vocês utilizam também nesse laboratório o Ping, que é uma ferramenta que a gente vai discutir mais para frente, mas é uma ferramenta que testa a conectividade, testa se o endereçamento IP está configurado corretamente, né? No sentido de que testa se um computador consegue se comunicar com outro, certo? Na rede local ou em redes remotas. E assim, essa aqui é uma estrutura de uma rede pequena, típica, né? Normalmente a gente tem um provedor de serviços, tipo a Vivo, a Claro, enfim, alguma operadora que a gente paga para receber serviço de internet. Essa operadora pode ter um modem, algum dispositivo local na sua rede, de casa ou do escritório. E aí a gente, em geral, tem um dispositivo que faz muitas funções, como esse roteador wireless, que ele permite que a gente acesse a rede via rede sem fio, acesse a rede via rede cabeada, ele faz aquele roteamento, né, dos pacotes, faz aquela tradução, né, do endereço local para o endereço remoto. Então essa é uma estrutura típica de rede pequena. E assim, quando você vai configurar uma rede, uma das coisas que você vai ter atenção é que tipo de placa de rede eu vou usar, né? Apesar que hoje a gente está amplamente utilizando redes wireless, redes sem fio, mas é importante observar isso no sentido de que se você não tem uma rede que tem rede sem fio disponível, você vai precisar utilizar uma placa de rede cabeada, né? Um cabo. Se você quer mobilidade, quer rede sem fio, de repente num desktop, talvez você precise comprar uma plaquinha de rede sem fio para esse desktop acessar essa rede sem fio, certo? E aí, de repente, se não for um desktop, não dá para colocar uma plaquinha de expansão. Notebooks, em geral, hoje em dia, é, todo notebook ele já vem com placa de rede sem fio, embutida, celular também. Mas vamos supor que quebrou, não está funcionando. Você pode comprar um adaptadorzinho USB com placa de rede, é uma placa de rede sem fio USB, certo? Basicamente. E aí você pode utilizar isso, como eu falei, até para um desktop, né? Que você quer que ele acesse a rede sem fio. Então são esses três tipos os mais comuns, né? A placa de rede cabeada, que muitas vezes já vem no próprio computador, né? Seja notebook ou desktop. A placa de rede sem fio, que também em geral já vem. E a placa de rede sem fio via USB. Além da gente comprar o dispositivo da placa de rede sem fio, existe um programa que faz esse dispositivo funcionar, certo? Em geral, ele é instalado automaticamente pelo sistema operacional, como Windows ou Linux. Mas caso não seja, você vai precisar, lá no gerenciador de dispositivos, instalar ou atualizar o programa da placa de rede. É o driver da placa de rede, né? É o que permite com que o sistema operacional saiba como usar aquela placa de rede específica, daquele fabricante. Então, esse programa você vai conseguir junto com o próprio fabricante da placa de rede, em geral, certo? Aí, assim, para configurar a placa de rede, a gente tem diversas formas, né? Como a gente falou, lá no Windows tem aquela telinha da configuração que a gente mostrou, que tem o endereço estático e o DHCP. Já no celular,
tem as mesmas opções, ó, eu posso botar manual ou automático. E aí varia de dispositivo para dispositivo, mas em linhas gerais é mais ou menos a mesma coisa. E aí, bem, como a gente falou, existe um comando, tem no Windows, tem no Linux, tem no Mac. É um comando que permite a gente testar se um computador está conseguindo conversar com o outro, certo? Então, assim, o comando é o comando ping. Ele utiliza um protocolo, um combinado, certo? Existe uma definição de um tipo de comunicação, que é o protocolo ICMP. Então, a gente tem um programinha, uma ferramenta, que ele segue esse protocolo e ele consegue conversar com algum dispositivo e testar se ele está acessível, certo? Então, essencialmente, se vocês forem no console, pode até dar uma pausa para fazer isso. Você pode ir lá no CMD do Windows, usar o comando ping e um site, por exemplo, algum servidor, algum computador na internet ou na sua rede local. Você poderia botar o nome ou o endereço IP aqui. E aí, ó, o meu computador, ele vai mandar um pacote para esse site ou esse servidor. E aí, se ele receber de volta, aí ele vai registrar aqui e dizer, ó, eu recebi de volta do IP 23.216.170, que é o IP do cisco.com. O pacotinho levou 25 milissegundos para esse pacote ir e retornar. Então aqui a gente já sabe que existe uma conectividade de rede, né? Está acessível entre o meu computador e o servidor cisco.com. A gente já sabe qual é o IP do servidor cisco.com e quanto tempo levou para ir e voltar. Então a gente já começa a ter uma noção, inclusive, de desempenho. Se esse tempo está variando muito, está muito alto, eu posso ter aqui provavelmente um problema de desempenho na minha rede. Né? Se ele está levando 25 milissegundos e normalmente leva 25, 30, e começa a levar 1.000, 2.000, ou perder, o pacote nunca chega, certo? Então essa é a ideia do PIN. Tem um laboratório, tem muito laboratório nesse capítulo, pessoal, vale a pena fazer o máximo que puderem. Aí tem um laboratório que ele faz a configuração do servidor DHCP no Windows. Tem um laboratório para configurar a rede sem fio, certo? Bem legal, porque no Packet Tracer tem o switch, roteador empresariais, digamos assim, mas tem também o roteador sem fio, caseiro, né? Que é o que a gente normalmente tem em casa, no escritório pequeno. Vocês podem puxar lá o dispositivo e testar, configurar. Então vale a pena. Então, assim, aquele cenário de roteador sem fio, que faz vários papéis, né, que a gente falou, tem caso no escritório pequeno, normalmente, certo? Ele funciona assim. O roteador ele tem uma portinha separada, com uma cor diferente, que é a porta que vai para a rua, para a internet, certo? A porta WAN. E ele tem um outro grupo de portinhas, em geral com a cor diferente, que equivale ao switch, que é um switch. Então ele liga a sua rede local, certo? Então você vai ligar aqui os computadores, o computador da sua casa, nas portinhas amarelas, né? Nesse grupo de portas de rede local, e vai ligar o modem do provedor de serviços na porta separada. Por quê? Porque aí o roteador vai poder fazer aquele papel que a gente falou de pegar o único endereço IP que tem aqui no provedor de serviços e traduzir. Tudo que vier da sua rede local, ele vai trocar o endereço IP para esse endereço público. E o contrário, quando vier a resposta, ele vai destrocar, entregar na sua rede local. Entre outras funções, certo, pessoal? Mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Você tem internet, o modem liga na porta WAN do roteador e os dispositivos sem fio se ligam via sem fio e os dispositivos com fio se ligam nas portas LAN, né, nas portas de rede local, certo? Aí, assim, aqui mostra um pouquinho como é que a gente configura o roteador sem fio. Então, a gente vai entrar no endereço IP do roteador. Então, a gente vai configurar ele via rede. Logo, eu preciso estar conectado com um cabinho no meu notebook ou no meu desktop e no roteador. Aqui a gente vai se conectar nas portas LAN do roteador, né? E aí, você vai ter que descobrir o endereço IP desse roteador. E, normalmente, pelo manual do roteador, pelo site do fabricante, pela própria linha de comando também é possível, né? Lembra que a gente pode utilizar aquele comando IP, config. Se o roteador já está configurado para te entregar o endereço IP e entregar o endereço IP dele mesmo, também dá para olhar por ali. Então, em essência, a gente vai acessar a página do roteador, a partir do endereço IP dele, vai colocar o login e a senha padrão, e a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o login e senha padrão, certo? Por quê? Porque é uma brecha de segurança. Se você deixar a senha padrão, em algum momento, alguém vai acessar, ou até um robô pode acessar esse dispositivo e vai mudar as configurações, enfim, pode colocar em risco
quem acessa essa rede, né? Então você vai mudar a senha padrão, logar com a nova senha, e aí, assim, se você mudar a faixa de endereços do DHCP, né, a faixa de endereços privados de link local que esse roteador sem fio ele entrega, aí você tem que lembrar de atualizar o endereço IP nos dispositivos, né? Seja desligando o dispositivo e ligando de novo, mas é uma forma mais prática. Lá no Windows, você pode usar o comando ipconfig /release. É tipo assim, ó, libera esse IP que eu tinha recebido do servidor DHCP. E a gente pode utilizar um outro comando depois, que é o ipconfig /renew. Opa, me dá um outro IP aí disponível, tá certo? E aí, bem, existem essas possíveis coisas que você pode fazer inicialmente, mas a principal aqui não é trocar IP do DHCP. Em geral, você pode deixar como tá. A principal é trocar a senha do roteador, certo? E documentar, né? Cuidado para não perder, porque senão dá mais trabalho depois. Aí, bem, tem alguns outros aspectos que a gente vai configurar na rede sem fio, certo? A gente vai configurar a segurança sem fio, não é? Por quê? Porque se você deixa a rede sem fio, que ela está espalhando para todo lugar, você deixar ela sem segurança nenhuma, aqui ó, nessa parte de modo de segurança, WPA2, web, se você deixar sem segurança nenhuma, as pessoas conseguem entrar sem senha, usar a sua rede, você não vai, digamos assim, vai disputar recurso, mas ao mesmo tempo podem se utilizar de forma maliciosa para tentar pegar seus dados, né? Então é uma excelente prática de segurança você configurar a segurança da rede sem fio, certo? Prefiram WPA2, certo? Que no momento desse vídeo é uma das opções mais difundidas e entre as opções de segurança, alguma das melhores, né? Para esses cenários. Aqui você também pode configurar os canais da rede sem fio. O que é que isso quer dizer? Quando tem vários dispositivos sem fio, eles podem um atrapalhar o outro e a internet ficar ruim. Então você pode escolher aqui canais diferentes para tentar pegar uma região que um dispositivo não interfira no outro. Você pode escolher também o tipo de rede sem fio que vai ser compatível, certo? Por exemplo, pode ser compatível com todo tipo de dispositivo. Aí aqui você provavelmente não, mesmo um dispositivo antigo ele vai funcionar, mas o desempenho da sua rede ele pode cair, certo? Então o ideal é que você analise bem direitinho. Se na sua rede você só tem dispositivos do tipo N, por exemplo, nessa lista aqui o N é o mais rápido. É o padrão que vem na placa de rede sem fio. Então, assim, se todo dispositivo sem fio na sua rede é N, pode ser que você queira configurar aqui só como N, né? N only, né? 802.11n apenas. Já se você quer mais compatibilidade, pode ser que você deixe esse mix que funcione com todos. Então é mais ou menos esse o sentido, certo? Nos dispositivos de rede sem fio também tem uma característica interessante que é a rede mesh, ou a rede em malha. Então, assim, a gente não precisa necessariamente colocar um cabo de rede passando pela casa para cada dispositivo de rede sem fio, ou no escritório, né? Em geral, isso acontece na casa. A gente pode ter um roteador sem fio e ter um outro roteador em outro andar, né? Numa parte mais afastada, que a rede sem fio está ruim, e um outro em outro andar. E a gente pode habilitar o mesh para que eles se comuniquem todos via sem fio. Então, assim, a internet vem pela fibra ótica ou pelo cabo, para o modem, é ligado via cabo no seu roteador principal, e a partir do principal vem internet via sem fio para o próximo roteador, o repetidor, né? Da mesma forma, ele passa a internet via sem fio para o próximo roteador. Então, isso permite uma rede com essa expressão em malha, né? Que você consegue colocar esses dispositivos em qualquer lugar que tem alcance e estende a cobertura da sua rede sem a necessidade de você puxar um cabo para cada novo roteador, certo? E aí, bem, lembra que a gente falou que o roteador é que faz aquela tradução do endereçamento IPv4 para o endereçamento do endereçamento local, né? Para o endereçamento público, o IP público que o seu provedor de serviços te empresta, normalmente fica nessa área. Ó, observe que tem IP address da internet, IP público. Então a minha rede toda, ela tem um IP público só que está no meu roteador, que é o 209.165.201.11. Esse exemplo. Com a máscara 255.255.0 e o roteador da minha rede local pública, digamos assim, próximo salto da minha conexão à internet lá do meu provedor de serviços,
é o 209.165.201. Lembra que a gente falou que quando o prefixo é igual, eles estão na mesma rede? Então, é no roteador que a gente recebe esse endereço IP público e que, como a gente viu anteriormente, a gente configura os endereços locais também, certo? A esse tipo de tradução, a gente dá o nome de NAT, que é tradução de endereço de rede, em português. Então, basicamente, o papel do roteador de fazer NAT é isso, é traduzir endereço local para público e a resposta do público para o local, certo? Nos roteadores sem fio, mesmo nesses caseiros, em geral eles vêm com opções de qualidade de serviço. A sigla que se usa é QoS. E qual que é a ideia disso? Numa rede sem fio, numa rede, normalmente todo dispositivo está disputando os recursos, não é? Então você tem equipamentos. Alguém pode ir lá fazer um download de um arquivo grande e atrapalhar quem está falando no telefone que funciona via rede, VoIP, ou atrapalhar quem está assistindo TV ou vendo uma aula online, né? Fazendo um streaming de aula online. Então, assim, a gente pode ir lá no roteador definir qual a nossa prioridade. Eu posso dizer, ó, telefone IP é alta prioridade, para a ligação não ficar picotada. Se alguém está jogando Counter-Strike, eu poderia colocar aqui com baixa prioridade. E aí o jogo nunca atrapalhar o meu telefone. Ou como o jogo precisa de uma boa qualidade para garantir a experiência, nesse exemplo aqui colocaram alta prioridade para o jogo. Por quê? Porque de repente o Netflix eu até consigo ver ele mais chuvilhadozinho, mas o jogo vai inviabilizar jogar, né? E aí por aí vai. Aqui, ó, nesse exemplo, programas para baixar arquivos, tipo esse G Nutella, tá marcado com baixa prioridade. Porque realmente, assim, se vai ficar 1 hora ou 2 baixando, não importa para mim. Mas se eu não conseguir mais falar via telefone, não conseguir jogar o jogo que eu quero, não conseguir assistir Netflix direitinho, ou o outro provedor de streaming, aí pode ficar ruim. Então essa é a ideia. Que o QoS eu posso priorizar quem vai ter que ter um tráfego mais garantido, mais prometido que ele vai ficar alocado, né? Então, bem, tem outro laboratório para conexão de rede sem fio, mais um. Tem um para configuração do firewall. O que é o firewall? Firewall vem de parede de fogo. Lá no roteador que a gente tem em casa, que tem aquele IP público, o IP público ele está de cara para a internet, né? Qualquer host na internet, qualquer pessoa na internet pode se comunicar com aquele IP público. O nome está dizendo, é público. Qual é a questão? Você pode ter umas regras que filtram lá no roteador, né? Que filtram que tipo de comunicação pode vir de fora para dentro da internet, nesse IP público, né? Que tipos de comunicação podem sair da sua rede local para a internet e quem faz isso é o firewall. Nos roteadores caseiros, eles também têm essa função de firewall. Então lá você consegue criar regras para, por exemplo, bloquear tal porta, ou tal site, ou tal IP, ou tal tipo de comunicação. Depende muito do equipamento, né? Mas em geral você consegue fazer esse filtro de pacotes, certo? Então você tem regras de firewall e lá nesse laboratório você consegue configurar também uma zona desmilitarizada, quando eu quero meio que colocar um computador da minha rede local mais de cara com a internet, certo? E aí vale a pena fazer esse laboratório. O material também fala do UPnP, que sempre tem nesses roteadores, mas que é uma coisa muito legada, muito antiga, que não é seguro. Então o ideal é que vocês não ativem, exceto se tiver um bom motivo, né? Com relação à DNZ, a zona desmilitarizada, essa imagem ela mostra melhor o que é que acontece, né? A gente tem internet, a gente tem a nossa rede local, com celulares, impressoras, todo mundo aqui usando endereço privado. Aqui na interface do roteador para a internet tem um endereço público. E a gente pode fazer o seguinte: na minha rede local da empresa, tem um computador lá que a gente vai colocar ele como servidor e quer que ele seja acessível na internet, certo? Aí você pode, no roteador, configurar uma zona desmilitarizada para esse servidor web ele ficar acessível pela internet, certo? Essa é a ideia principal. Existe um outro conceito importante que praticamente todo roteador, mesmo caseiro, tem, é o conceito do encaminhamento de portas, certo? Vou voltar aqui para mostrar na figurinha o que é. Quando eu tenho um computador na rede local, com alguma porta específica, né? A gente tem, o computador ele tem um endereço IP
e ele tem portas que definem qual aplicação aquela comunicação de rede está se referindo. Então, assim, quando eu tenho eu posso fazer um mapeamento de portas para permitir com que alguém na internet que acesse o meu endereço público do roteador em determinada porta venha para determinado computador em determinada porta. Isso é o que a gente chama de encaminhamento de portas, né? Por que eu utilizaria isso? Por exemplo, se no meu computador local eu configuro um sistema, um programinha para visualização de câmera de segurança da minha casa. Esse sistema web, ele tem um endereço IP local, não é acessível pela internet, e tem uma porta. Sei lá, a porta 8080. Né? Eu posso, no meu roteador, fazer um mapeamento de portas para que quando vier um acesso da internet para o endereço público do meu roteador, na porta 8080, ele mande para o meu IP privado do meu computadorzinho de vigilância na porta 8080. Com isso, eu poderia, do meu celular, na internet, viajando, acessar o meu sistema de câmeras de dentro de casa. Entenderam? Então, essa é a ideia do encaminhamento de portas. Eu posso escolher quais portas externas vão ser encaminhadas para quais portas internas, em que protocolo e para qual IP local. É bem tranquilo de configurar e bem útil de vocês saberem. Existe uma outra funcionalidade nos roteadores sem fio. Eles têm muitas funcionalidades, né? Para uma coisinha de R$ 100. Uma outra é que a gente pode bloquear a nossa rede local só para alguns endereços MAC. O que é que isso quer dizer? Que se eu só tenho fixo 3 dispositivos na minha rede, eu posso ir lá e cadastrar os 3 endereços MAC, que eles não mudam, e mandar bloquear todos os outros. Então, caso alguém consiga a chave da minha rede sem fio, de repente, não, a princípio não vai conseguir navegar, acessar a minha rede, porque só está liberado os 3 MACs que eu conheço, que eu cadastrei manualmente. E aí é uma possibilidade, é interessante conhecer. Né? Às vezes isso não é tão útil porque acaba sendo difícil de gerenciar, mas é possível. Né? Da mesma forma, o roteador ele tem a função de restrição de acesso por portas. Você pode, por listas, né, na verdade, você pode criar uma lista de permissões em que você diz o que é que está liberado naquela rede, e você pode criar uma lista de bloqueio. Você vai dizer o que é que está bloqueado. Ó, o site A está bloqueado, o site B está bloqueado. Ou só estão liberados o site da empresa, o site da intranet da empresa e o site, sei lá, WhatsApp, porque a empresa se comunica por WhatsApp, web. Então, assim, é aqui que você faz esse tipo de bloqueio e liberação. Né? Tem um laboratório para definições de firewall, um outro laboratório, e aí a gente entra na parte de internet das coisas. Né? Internet das coisas é um dos temas assim mais atuais, que está todo mundo, até quem não é da área de tecnologia, bem interessado. Né? Você tem coisas, por exemplo, coisas que normalmente não tinham internet, do tipo geladeira, fogão, celular. Aliás, celular até já tinha, mas camisa, coisas do seu dia a dia, vestíveis, né? E aí você passa a ter rede nessas coisas, sensores nessas coisas, e passa a poder monitorar essas coisas. Então eu tenho o endereço IP da minha lâmpada, e eu posso pedir para o meu assistente pessoal, meu celular, ligar minha lâmpada, mudar a cor, posso me comunicar com minha geladeira e por aí vai. E aí a gente tem a área que a gente chama de casa inteligente, né? Ou prédios inteligentes, porque tem muitas coisas, dispositivos inteligentes. E lá, uma dica legal, pessoal, lá no Packet Tracer tem muita coisa de automação e casas inteligentes, certo? Então tem ar-condicionado, painel solar, ventilador, cafeteira inteligente, abajur, e aí vocês podem criar o cenário de casa inteligente, de automação para aprender, certo? É bem rico, certo? Tem outro laboratório de definições. E entra numa parte interessante aqui, certo? Que é a parte de troubleshoot de rede. Troubleshooting de rede, né? O que é troubleshooting? Vem de atirar de forma certeira. É um termo em inglês. Para português, a gente pode traduzir como resolução de problemas, certo? Então, essencialmente, você pode resolver os problemas de forma aleatória. Um problema de rede, a rede parou. E aí, como é que eu ajeito? Como é que eu reparo? Você pode tentar resolver de forma aleatória, ou você pode seguir uma metodologia bem definida, certo? Aqui é apresentado um conjunto de passos que vocês podem se basear para tentar resolver problemas de rede, certo?
Não é uma bala de prata, mas é uma ideia de como você ter por onde começar, certo? Em geral, a gente no processo de resolução de problemas também vai utilizar muito da sua experiência, né? E por aí vai. Mas é interessante você conhecer um processo bem definido porque você se acostuma a ser mais eficiente na resolução de problemas, entendeu? Então, bem, esse é um exemplo do troubleshooting para rede. Ele está apresentado em 6 passos. O primeiro é identificar o problema. O segundo é estabelecer uma teoria de causa provável. O terceiro é testar se essa teoria procede. Né? O quarto é estabelecer um plano de ação para resolver o problema e como é que a gente implementa essa solução. O quinto passo é verificar se o sistema está completamente funcional, se fizer sentido, né, nesse caso. E, enfim, implementar algumas outras medidas. E o sexto passo importante, que é muito negligenciado, é documentar o que você descobriu, as ações que você realizou e o resultado. E muito difícil as pessoas fazerem isso, em linhas gerais, mas é uma etapa muito importante, porque cria uma base de conhecimentos para sua rede, certo? E para você mesmo. Então, assim, de repente você tem um problema hoje, não documentou o que é que você fez para resolver, amanhã tem outro, você não sabe exatamente como é que estão as configurações, porque mudou várias, enquanto tentava resolver o problema. Né? Você não sabe como desfazer as configurações que você mudou tentando resolver o problema, que não foram as que resolveram de fato, certo? E aí podem surgir outras questões. Então aqui a gente tem um detalhamento, lá no material está traduzido, né? A gente tem um detalhamento do que se perguntar em cada etapa. Por exemplo, na etapa de identificação de problema, a gente faz muitas perguntas abertas do tipo: que problemas você tem experienciado com o dispositivo? Quais são os softwares que foram instalados recentemente? O que é que mudou recentemente? Ah, não, recentemente a gente instalou um dispositivo novo de segurança. Ah, peraí. Né? A gente também tem perguntas fechadas que a gente pode fazer, do tipo: esse dispositivo que parou de funcionar, ele foi usado por outra pessoa recentemente? Né? São perguntas no sentido de sim ou não. Já são perguntas mais diretas, né? E as perguntas abertas, você vai conversar com o usuário, com os técnicos, quem está enfrentando o problema, para tentar captar o que é que, em geral, aconteceu. Aí você vai começar a estabelecer uma teoria para o que aconteceu, com base nas respostas, né, da etapa anterior. Ah, provavelmente não tá havendo conectividade aqui. Alguém mexer e os cabos estão meio estranhos. Então, provavelmente faltou conectividade porque algum cabo se soltou, ou de repente a NIC pode estar com problema, a placa de rede pode ter queimado, se teve uma atualização dos sistemas operacionais, pode ter atrapalhado o driver da placa de rede. Então, assim, é aqui que você vai estabelecer hipóteses, né, de possíveis causas de um problema. Depois você vai testar se essa teoria está ok. Por exemplo, se sua hipótese é de que a atualização atrapalhou o driver da placa de rede, você vai lá verificar se o driver está instalado. Se sua hipótese foi de que os cabos podem ter soltado, você vai lá verificar se o cabo está conectado, se a luzinha está acesa, né? Usar um teste de cabo, de repente. E aí tem várias etapas, né? Tem várias possibilidades. Na etapa 4 você vai estabelecer um plano de ação para tentar resolver o problema. Ó, é, eu vou conversar com outros técnicos, ou para esse nível de problema aqui está muito profundo, eu vou olhar o site do fabricante para ver o que é que ele sugere, perguntas frequentes, né, para esse caso. Vou conversar com um grupo de técnicos que está passando pelo mesmo problema, ou que pode ter passado pelo mesmo problema. Vou consultar o manual dos dispositivos, né? Eu vou estabelecer um plano para como eu posso diagnosticar e resolver esse problema. E aí, assim, uma vez que eu diagnostiquei e resolver esse problema, eu vou verificar se as funcionalidades estão todas acessíveis, né? Eu vou verificar se todo isso se for aplicado. Vou verificar, por exemplo, com o comando ipconfig/all, se o endereço IP está aparecendo, se eu consigo fazer o ping do meu computador para um outro computador na rede local, se eu consigo fazer o ping do meu computador para o meu IP, para o meu gateway, que é quem me permite conectar com outras redes, né? Aí eu vou fazer um ping, por exemplo, do meu computador para uma rede remota, e aí eu vou descobrindo o que é que está acontecendo, né? E aí, bem, o sexto passo é você documentar as descobertas. Ó, descobri que esses sistemas aqui estavam inseguros, sem atualização, e isso comprometeu, abriu porta para um malware se instalar, era uma vulnerabilidade do malware, se instalou e derrubou os serviços. Enfim, você vai documentar o que você descobriu, que ações você tomou. Ó, a gente atualizou os sistemas A, B e C,
não resolveu o problema, mas a gente atualizou, está aqui documentado. Enfim, a gente conseguiu realizar tais coisas, reparou tais coisas, e essa documentação é importante, né, de ser criada e compartilhada com a equipe. E aí aqui no material tem algumas sugestões de problemas comuns com base no tipo de identificação do problema que você realizou. Tipo assim, a luzinha de LED da placa de rede, ela não está piscando. Então, alguma coisa provável que pode estar acontecendo é o cabo não está conectado, ou está com mau contato, a plaquinha de rede está com defeito, né? O dispositivo pode estar desligado, sem energia, certo? Então, assim, essa listinha não é exaustiva, mas vale a pena vocês olharem e aí você já vai tendo ideias do que é que pode ser problemático, né? Do que é que pode ser a causa raiz do problema. Não se aperreiem, porque esse tipo de aprendizado vem muito com base na experiência, né? Então, você vai se tem um processo desse de resolução do problema para começar, e aí, conforme você vai passando por esse tipo de problema e resolvendo, vai documentando, e cada vez você apanha menos para o mesmo problema, né? A sua equipe e você. E aí, essa, digamos assim, a sua experiência em troubleshooting vai aumentando, certo? E aí a gente tem alguns problemas comuns para cada tipo de. Algumas causas comuns para cada tipo de problema, né? Tem laboratório para isso. E aí, assim, recomendo fazer esse laboratório de resolução de problema porque já dá essa habilidade inicial, né? Onde você vai começar a entender como rodar aquele processo de troubleshooting, né? Por onde começar, que tipo de problema é comum, como é que você resolve os problemas mais comuns. E a maioria dos problemas, como o nome está dizendo, são esses problemas comuns, né? Muitas vezes faltou energia, a placa de rede deu problema, o cabo está com mau contato. Então a ideia é tirar esses problemas mais comuns da frente, certo? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil. E aí, qualquer dúvida, entre em contato.